Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem agora nesses últimos dias do nosso ano de 2020. Um ano desafiador, um ano muito diferente em algumas coisas, mas mais um ano em que a gente pôde experimentar do amor incondicional de Deus e da diferença que faz para nós termos uma vida em comunidade. É isso que a gente experimentou ao longo desses meses na Conviver e é o que a gente quer continuar cultivando pelos próximos anos. Então, eu sou o Bruno e eu estou aqui com vocês hoje para a gente continuar a nossa série de reflexões de Natal da Conviver, que a gente chamou de Natal é. Nessa série a gente está refletindo sobre o sentido do Natal à luz do Evangelho. O Natal, que é uma história muito disputada na nossa cultura popular, nesse momento, então, a gente quer olhar para o real sentido do Natal, segundo a grande história da Bíblia, principalmente através de algumas poucas palavras que ensinam para a gente o que de fato o Natal é. A gente já aprendeu nas mensagens, reflexões anteriores, que o Natal é esperança e o Natal é paz. E hoje a gente vai pensar sobre o Natal como amor. Mas antes disso, eu queria convidar você aí para orar comigo para que Deus ilumine e direcione a gente nessa reflexão. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por estar com a gente nesse ano que passou, que está terminando. Obrigado por estar com a gente todos os dias. Obrigado pelo seu amor que nos encontra a cada momento, pelas pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos dias. Obrigado pela nossa comunidade. Obrigado porque em Jesus nós experimentamos o verdadeiro amor. Em Jesus nós encontramos o sentido do Natal, que muda o jeito da gente olhar e vivenciar esse período do ano, Deus. Que essa nossa reflexão seja guiada pelo Seu Espírito, que o Senhor fale com a gente aprecie a Sua revelação e que ela mude o nosso coração. Em nome de Jesus, nos dá graça nesse tempo. Amém. Bom, a gente aprendeu então que o Natal é esperança e o Natal também é paz. Mas agora a gente pode pensar no Natal como amor. Mas o que o amor diz sobre o Natal e o que o Natal diz sobre o amor? Essas são duas perguntas, na verdade uma pergunta com dois lados, que conduz a nossa reflexão a partir de agora. E para responder essas perguntas, eu convido você a ir comigo até o texto do Evangelho de João, lá no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 14. E eu vou ler agora aqui na Nova Versão Transformadora. E o texto diz o seguinte: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém. Que o Espírito nos ajude nessa reflexão
Então, e para a gente começar a falar sobre o Natal como amor, olhando para essa história da Bíblia, a gente pode identificar algo fundamental, algo central nessa descrição, nessa narrativa que o apóstolo João faz no começo do capítulo 1 do seu evangelho. O evangelho de João tem singularidades que o distinguem bastante de Mateus, Marcos e Lucas, a começar pela narrativa do nascimento de Cristo. Em Mateus, em Marcos e em Lucas, parece que a gente olha para a história do nascimento de Jesus quando ele aconteceu. E aqui João está falando de antes de tudo isso. E talvez João esteja até falando o porquê de tudo isso. E essa história ensina para a gente, então, o que significa o amor, mostrando o que havia, o que acontecia antes de Jesus nascer. João, nesse primeiro capítulo, ensina pra gente o que significa o amor. Algumas particularidades do Evangelho de João que podem ampliar o nosso entendimento desse capítulo é que João ele tem alguns traços de textos e de conteúdos também, de temas, um pouco diferentes. Por exemplo, João trabalha muito com diálogos, com monólogos até bem reflexivos, diferente dos outros evangelhos que são são cheios de ação, né? E João, a preocupação principal do apóstolo João no evangelho que ele escreveu é mostrar para as pessoas, para o público dele, ali no final do primeiro século, quem era Jesus. A principal preocupação de João é mostrar para as pessoas quem de fato era Jesus. Por quê? Porque ali na época que João escreveu, o Evangelho e a igreja como comunidade de cristãos já havia se espalhado e chegado a diferentes contextos. Chegando em diferentes contextos, então, surgiram novas perguntas sobre Jesus, que era a mensagem que aquelas comunidades proclamavam. E para essas novas perguntas sobre quem era Jesus, João apresentou respostas alternativas a que outras pessoas estavam respondendo. Alguns estavam dizendo que Jesus ele não era exatamente filho de Deus, ele não partilhava da mesma natureza do Deus Pai. E então, no Evangelho de João, ele escreve com muita clareza e com muita insistência a realidade que Jesus é de fato Filho de Deus, que Jesus de fato é uma pessoa da Trindade e que ele revela a nós quem é Deus Pai. E isso está ali no caráter bem reflexivo do Evangelho de João e bastante profundo também. Essa particularidade, essas necessidades do contexto, então, conduzem o Evangelho de João a um foco específico, que é a identidade de Jesus. Então, pensando agora sobre essa história que a gente leu. Os versículos que a gente leu, do versículo 1 ao 14, eles consistem em um prólogo. Um prólogo é tipo um prefácio de um livro, por exemplo. Ou talvez aquela parte antes de começar as séries que tem uma espécie de recapitulação. Esse prólogo de João, ele começa com um poema e depois ele segue um estilo de texto narrativo. Bom, João, ali no comecinho do seu texto, ele faz duas alusões ao Antigo Testamento muito importantes. Uma alusão é quando você se refere a algum outro texto na Bíblia, mas não citando diretamente. João está aludindo principalmente a Gênesis 1, e isso é muito claro quando ele fala que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e essa palavra participou da criação. Então ele está aludindo ao texto de Gênesis sobre a criação de todas as coisas. E ele também faz uma alusão ali a partir do versículo 14, principalmente a Êxodo, principalmente nos capítulos 33, 34,
ali quando a lei já foi entregue, já foi revelada ao povo de Israel, e Deus começa a falar sobre o tabernáculo. Então, João ele alude a Gênesis, remetendo à noção de palavra e criação, e a Êxodo, remetendo à noção do tabernáculo. E a palavra, e essa é uma coisa muito importante para a gente entender o Evangelho de João, e também não entender totalmente, mas ter uma luz do que é a Trindade, de quem é a Trindade e da divindade de Jesus, que a palavra é algo que sai da gente, pensa quando você está falando alguma coisa. A palavra sai da gente, mas ao mesmo tempo ela faz parte de você. Quando você profere uma palavra, ela já não é mais parte de você, mas ela está ligada a você. E esse é o lance da palavra como autorrevelação de Deus. Lembrando que o foco de João é a divindade de Jesus. E o tabernáculo, ele traz aquela ideia da glória de Deus presente entre o povo, que a gente vê lá de Êxodo até Deuteronômio, e algo que se tornou primordial para o desenvolvimento do povo de Deus no Antigo Testamento. Bom, João, buscando responder às novas perguntas que estavam sendo feitas a respeito da identidade de Jesus, ele tem como objetivo provocar a fé das pessoas. A fé seria o lance de você abrir o coração e o entendimento à mensagem que está sendo proclamada, e também convidar as pessoas à vida eterna. João, capítulo 20, no versículo 31, está muito claro isso, que o texto diz, o autor diz, que ele escreveu tudo aquilo para que as pessoas creiam e, crendo, tenham a vida eterna. E essa vida eterna significa a vida plena com Jesus, que é uma vida de amor. Bom, a gente falou aqui do tabernáculo como um elemento escondido nesse texto de João, remetendo lá ao Êxodo, e a gente pode falar também do templo. O estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, ele fala em um estudo que o templo é um elemento muito importante no Evangelho de João. No Antigo Testamento, o templo representa um lugar, um espaço de encontro singular com o Eterno, do povo com o Eterno, onde céu e terra se sobrepõem. Lembrando que a Bíblia, a grande história da Bíblia, ela não trata céu e terra como realidades misturadas, e nem realidades opostas, mas realidades que se tangenciam, ou seja, que o céu ele interfere na terra, falando bem resumidamente. Só que no Antigo Testamento, ali no tabernáculo e também posteriormente no templo, que é o que interessa para a gente aqui, a glória de Deus era inacessível. Então você pode lembrar principalmente de Moisés, que não pôde ver plenamente a glória de Deus, e quando ele viu flashes da glória de Deus, o rosto dele ficou reluzente. Mas o lance é que a glória de Deus era inacessível, toda a carga da glória de Deus era inacessível às pessoas, por mais que existisse o lugar de encontro com o Eterno. Era um encontro limitado. E Jesus, e isso a gente vê no capítulo 2 do Evangelho de João, ele desafiou a cultura do templo e cumpriu o que o templo não foi capaz de cumprir, ou seja, ser um lugar definitivo de encontro com o Eterno. Só que João mostra pra gente que é Jesus esse lugar definitivo de encontro do Eterno com a gente. Jesus é o lugar definitivo em que nós, pessoas, carne e osso, podemos nos encontrar com Deus, porque Jesus é o lugar de encontro em carne e osso também. Porque a resposta definitiva à pergunta quem é Jesus é que ele é amor. Essa é a resposta tecida ao longo de todo o Evangelho de João. João está dizendo assim: vocês estão perguntando e tentando responder a questão quem é Jesus. E a resposta é, antes de qualquer coisa, que ele é amor. Bom, mas o que é o amor na Bíblia? O amor,
antes da gente falar sobre o amor na narrativa bíblica, a gente pode pensar um pouco sobre o amor também na narrativa da nossa cultura. O amor é alguma coisa, entre aspas, muito valorizada, perseguida, as pessoas insistem no amor e as pessoas se gastam tentando entender o que significa o amor. Isso acontece bastante no Natal. Basta você ver quantas músicas natalinas, sejam elas confessionais ou não, falam de amor, ou então as séries e filmes, na maioria das vezes são comédias românticas, falam do amor também. Então no Natal existe uma intensa busca de amor, o amor como aceitação, como conexão, como propósito. E por mais que essas expressões da nossa cultura, elas lancem alguma luz sobre o que é o amor que nós tanto procuramos, é claro que é a grande história da Bíblia, a narrativa da Bíblia, que nos mostra definitivamente, de uma vez por todas, o que é esse amor que nós tanto procuramos. E ela mostra pra gente que nós não encontramos esse amor em um conceito, mas na pessoa de Jesus. Bom, Jesus, ele ensinou ao longo do ministério dele que o sentido da vida é amar a Deus. Quando perguntaram para Jesus qual que era o principal mandamento, ele disse, ame a Deus. E aqui ele remete ao texto importantíssimo para o povo judeu, que era Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, onde está lá a Shema, que eles chamam. Mas Jesus também fala sobre o amor ao próximo. E essa são duas faces da mesma moeda. Quando os fariseus perguntaram para Jesus qual é a principal coisa que a gente deve cumprir, o principal mandamento, Jesus respondeu, amar a Deus. E amar ao próximo não era algo descolado do amar a Deus. Na verdade, nós amamos a Deus quando amamos o próximo e nós amamos o próximo quando nós amamos a Deus. Isso acontece organicamente e continuamente, não são coisas separadas. Não tem como a gente amar de verdade uma pessoa sem que nós amemos também e estejamos abertos ao amor de Deus pela nossa própria pessoa. E a palavra amor na Bíblia, ela começa lá no termo hebraico ahavá, depois vai para o termo aramaico hakma, que era a palavra que Jesus usava, e os apóstolos, João, por exemplo, que escreveu o Evangelho, e também depois Paulo, que escreveu as cartas, eles usavam a palavra ágape para amor, que é a palavra em grego. E aqui eles estavam ressignificando todo um termo, porque eles estavam usando a palavra em grego, se apropriando da imaginação hebraica sobre o amor a Deus e do uso que Jesus fazia da palavra amor também. E para Jesus, o amor não é um sentimento por algo ou por alguém, mas é uma ação, ou seja, uma escolha que fazemos. Amar é uma ação porque é uma escolha que a gente faz. E é uma escolha em busca do bem-estar do outro, em busca da vida abundante, de proporcionar vida abundante para o outro. E essa vida abundante, o Evangelho de João mostra pra gente que é o próprio Jesus. É a vida que o próprio Jesus oferece, que é a vida abundante. Isso, na verdade, é um espelho. Mostra pra gente que o amor é um espelho do caráter de Deus. Porque Deus é quem, diferente de qualquer outro, que oferece, que age, que toma a decisão de amar para o bem-estar, a favor do bem-estar de outra pessoa. Seja essa pessoa alguém que reconheça esse amor ou alguém que resista a esse amor. Foi assim, com esse amor pelo bem-estar do outro, que Jesus viveu, e por isso que ele nasceu, e isso é o que nos mostra a encarnação, e morreu também na cruz. Como a gente vê lá em João 4, 9 e Romanos 5, 8 também, que diz que Jesus nos amou, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, que esse amor, essa iniciativa de amar, ela independe da postura de quem você está atendendo. Então, a história da encarnação e da natividade, a história do Natal,
conta pra gente que o amor eterno cabe no amor de carne e osso. Isso que quer dizer a palavra se fez carne. O amor eterno cabe no amor de carne e osso. Então agora, para a gente refletir, para a gente guardar no coração e cultivar novas atitudes também, lembrando sobre o Evangelho de João como um texto que mostra quem é Jesus e mostra que Jesus é amor, e Jesus é amor porque nele nós nos encontramos com o Eterno, eu queria pensar o que a gente pode, como essa história que ressignifica o amor, pode reconduzir também, redirecionar as nossas relações nessa época do ano especificamente. Com Jesus a gente aprende que amar é estar presente e em movimento. Amar é estar presente e em movimento. Assim como Jesus, a palavra que se fez carne, esteve presente aqui e tomou a iniciativa, se movimentou para atender mesmo quem o rejeitava. Esse é o amor ativo de Jesus. O amor da Bíblia, revelado pelo Deus que é amor em si mesmo, a Trindade, e encenado plenamente em Jesus, que se entregou, como diz Filipenses 2, é um amor ativo e incondicional. A encarnação, a história do Natal, é a realização, o modelo e a possibilidade para o encontro com esse amor. E por isso o Natal é um tempo oportuno para a gente celebrar esse amor, imitar esse amor e esperar por esse amor ativo e incondicional que encontramos em Jesus. Então, acho que a gente pode refletir a partir disso e fazermos para nós mesmos algumas perguntas. Talvez a pergunta na vida de quem eu estou presente nesses dias? A favor de quem, pelo bem de quem eu tenho me movimentado? Eu acho que essas são perguntas que nós somos desafiados a fazer olhando para a identidade de Jesus como aquele que ama definitivamente. Porque quando nós, como Igreja de Jesus, amamos com presença e movimento, a gente cria espaços de encontro entre céu e terra, que foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus possibilitou, realizou, muito além do que o templo podia realizar, ou o tabernáculo. A verdade é que na mensagem do Natal, a gente encontrou o amor de alguém, do Eterno, que se fez amor em carne e osso. E ele chama a gente a receber esse amor, para que esse amor nos faça amar em carne e osso também, na simplicidade dos dias, nos desafios da vida, nos momentos bons e festivos, nos momentos nem tão festivos assim. E por isso que o Natal significa amor, por isso que Natal é amor. Então acho que agora a gente pode orar pedindo para que Deus faça florescer esse amor que o Natal conta, que a história do Natal conta no nosso coração. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por falar com a gente por meio dessa história que nós lemos do Evangelho de João. Muito obrigado porque no Senhor nós encontramos amor. Obrigado porque Cristo é o lugar de encontro com o Senhor. E é em Cristo também que podemos nos encontrar com as outras pessoas de modo a amar legitimamente, com intencionalidade e incondicionalidade. Obrigado porque em Jesus, mais do que qualquer outra história de amor que a gente vê, lê, ouve e assiste por aí, nós encontramos vida plena. O amor de Jesus, no amor de Jesus, a gente encontra de fato a vida abundante que o Senhor revela para nós. Que nesses dias de Natal, nesse momento oportuno para contemplar esse amor, a gente cultive pelo seu Espírito
cultive dentro de nós esse amor que se faz presente e se movimenta. Nos ajuda a ser presente na vida das pessoas ao redor de nós, nos ajude a nos movimentarmos também em direção às pessoas, compartilhando o amor que encontramos em você. Em nome de Jesus, amém.